Bom dia, nono ano! Estamos aí na última semana do último PET, esse é o PET 4, semana 4. Nós vamos rapidinho, tá? Porque para não demorar muito, para dar tempo da gente comentar o que é mais importante. Queria lembrar para vocês que tem vários textos de apoio na descrição do vídeo e também aí no grupo do WhatsApp com textos e links de vídeos para vocês assistirem. Pessoal, é importante que vocês assistam os vídeos, que vocês assistam, que vocês vejam os textos, porque não tem jeito, pessoal, a gente não consegue avançar se a gente não estudar, tá bom? Então não tente ficar adivinhando a resposta. Vai lá nos textos, dá uma olhadinha nos vídeos que você vai brilhar como sempre, tá bom? Nós vamos falar essa semana sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU e a questão dos direitos humanos. Vamos lá? Na atividade 1, apresenta essa imagem que é o logotipo da Organização das Nações Unidas, criada no final da Segunda Guerra Mundial, né, através da Carta das Nações. O documento foi assinado por representantes de 51 países no ano de 1945, assim que a guerra acabou. Então esse logotipo da Organização das Unidas, está aí o site onde ela está disponível, tá? É um símbolo bonito, eu acho ele bacana, eu acho uma visão de mundo diferenciada, e é justamente sobre isso que eles vão perguntar para vocês aqui na letra A. Quais símbolos estão presentes na logomarca da Organização das Nações Unidas e de que forma esses símbolos refletem os interesses da instituição? Pessoal, a ONU ela é uma organização que reúne quase todos os países do mundo, os países democráticos principalmente estão todos nele, que conversa sobre conflitos mundiais, sobre problemas mundiais, sobre questões que afetam todas as sociedades do planeta, como a questão da alimentação, a questão da segurança, a questão da educação e tal. Esses símbolos, eles refletem um pouco sobre isso, certo? Então, esse emblema, eu deixei um texto de apoio para você pesquisar, para você conhecer um pouco melhor, mas mostra para a gente essa visão de mundo a partir do ponto de vista do alto, né? É uma visão, uma projeção azimutal, equidistante, né? Ele preserva as distâncias dos lugares, mas não preserva os tamanhos. Se você observar aí, a América está muito maior do que o continente asiático, por exemplo. Aí. Então, é uma visão de mundo a partir do ponto do alto, uma projeção azimutal, que vê o mundo todo a partir de outra perspectiva, diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. E esse desenho ao redor aí são ramos de oliveira, que são um símbolo da paz mundial, certo? Representa, assim, ao redor do mundo, a ONU tem esse objetivo de preservar a paz mundial, certo? Um dos principais objetivos. Então, você vai fazer sua pesquisa, ler os textos e escrever aí, tá bom? Bom, no segundo ponto, na letra B, você vai conhecer um pouco melhor a ONU. Eu deixei para vocês também um texto que mostra a ONU, sua história, curiosidades e tal. Então, apresenta e discuta pelo menos duas motivações que levaram à criação da ONU ao final da Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, a ONU hoje ela tem vários organismos, como eu citei para vocês, sobre a alimentação, a segurança alimentar, sobre a educação, sobre meio ambiente, tem também sobre refugiados, sobre uma série de conflitos, e o principal deles é o Conselho de Segurança, que são os países que têm, digamos, as chaves para evitar ou para, digamos, construir um conflito dentro do mundo, certo? Para criar uma guerra, vamos dizer assim, criar não é a palavra adequada, mas para discutir a possibilidade de um eventual conflito. Bom, apresenta e discute duas motivações. A gente pode pensar um pouquinho sobre a questão principal. Se a ONU surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, então um dos objetivos dela é gerenciar esses conflitos, é evitar que o mundo entre novamente em uma guerra, tanto a nível global, quanto os pequenos conflitos entre países, entre governos, para evitar ao máximo que possa surgir novos conflitos. No caso, usa-se a diplomacia, vai lá, conversa, tenta dialogar, reúne as pessoas, tenta ao máximo evitar um conflito. E se esse for inevitável, a ONU tem inclusive exércitos, né? Tem uma guarda, tem um exército, grupos que se dispõem a estar remediando esses conflitos, as chamadas Forças de Paz da ONU, do qual o Brasil já participou algumas vezes. Uma outra segunda motivação talvez seria realizar uma cooperação internacional, né? Criar espaços, criar momentos de discussão, como tivemos agora semana passada,
aliás, essa semana estamos tendo a Assembleia da ONU para discutir uma série de questões. Obviamente vão falar muito da questão da pandemia, da questão da fome, que ela pode vir a causar, da questão econômica também, certo? Mas nesse sentido de fazer com que esses problemas possam ser resolvidos de forma cooperativa, tanto social quanto humanitário, e obviamente também pensar a questão dos direitos humanos, que é fundamental, que é um dos pilares da ONU, né? O direito à vida, à liberdade, o direito a ser respeitado, o direito de opinião e tal. Bom, pensando historicamente, continuando aí, ao longo da história, percebemos continuidades e mudanças, transformações e permanências. A história é assim, algumas coisas permanecem, outras mudam. Por isso, comparar contextos históricos diferentes, considerando as distâncias entre eles, nos ajudam a pensar historicamente. Através da comparação, podemos observar de que forma essas mudanças e permanências acontecem ao longo do tempo. Bom, então esse texto está provocando para falar um pouco sobre a questão da Liga das Nações. A Liga das Nações, eu chamaria que fosse um ensaio para a ONU. Após a Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra que afetou o mundo todo, mas não chegou a ter conflitos diretos, né, armados, batalhas em todo o planeta, a Liga das Nações tinha essa ideia, certo? De evitar novos conflitos também. Algumas diferenças muito poucas, não são tão significativas, né? Os dois tinham esses objetivos. A Liga nasceu, mas ela não dispunha desse corpo militar, como eu falei para vocês, essas forças de paz. Por exemplo, né, para evitar um conflito, a Liga das Nações tinha apenas o poder, né, o poder ou a condição, digamos assim, de poder fazer sanções econômicas, de poder criar boicotes que levavam que algumas nações evitassem os conflitos. Mas uma força armada ela não dispunha como a ONU dispõe, certo? E a ONU, ela tem vários outros órgãos, afinal de contas a ONU também, desde a Segunda Guerra Mundial, existe até hoje, ela criou outros espaços, né? Como, por exemplo, a segurança alimentar, refugiados, e entre vários outros que vocês vão pesquisar e vão ver todos os departamentos da ONU, tá bom? Para poder responder melhor. Então, qual que é a pergunta mesmo? As diferenças e semelhanças, as permanências e as continuidades. Ok, pessoal? Tá simples de responder, não tá difícil, tá bom? Você pega o texto de apoio que eu deixei, tá tudo lá para você. É só você responder. Bom, na próxima questão a gente discute as questões anteriores com muitos propósitos e levar à criação da ONU. Esses propósitos são necessários nos dias de hoje? Reflita e registre. Primeiro, óbvio, se não fossem necessários, a ONU já teria sido extinta. Para que você vai manter um organismo internacional se aquilo que o motivou não existe mais? Não faz o menor sentido, correto? Ninguém fica de plantão, nenhum bombeiro fica de plantão em determinado lugar. Vou esperar que se essa casa vir a pegar fogo um dia, ou se esse fogo resolver voltar. Não, não vai, pessoal. Veio fogo, apagou o fogo, acabou o trabalho do bombeiro, ele vai embora. Se precisar, ele volta. Se não precisar, acabou. Então, se a ONU ainda está aí, é óbvio que esses interesses ainda estão presentes, certo? Até porque evitar o conflito mundial é uma coisa que vai durar, creio eu, para sempre. Não sei, não arriscaria um palpite que um dia a sociedade mundial vai chegar a um ponto que será de todo pacífico. É um sonho, é uma utopia, mas quem sabe também, né? Tudo pode acontecer, mas não acredito muito não. Pelo menos não por enquanto, não nessa perspectiva que a gente tem. Mas esses propósitos são necessários de dia de hoje? Dá uma pensada aí, reflita e pense. Embora a resposta seja pessoal, também os vídeos e os textos ajudam você a responder, tá bom? Número 3. Neste ano, estamos comemorando 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você já ouviu falar nesse importante documento? Como vimos, a sua origem está diretamente relacionada ao final da Segunda Guerra Mundial. Após a reunião que criou a Organização das Nações Unidas em 1945, 3 anos depois, no dia 10 de dezembro, foi promulgada ou publicada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mais tarde, o documento recebeu o nome simplificado de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui no seu texto, o próprio PET já traz, né, e já evita que você tenha que ficar pesquisando, alguns dos principais artigos desta declaração, certo? Por exemplo, o número 3. Todo indivíduo tem direito à vida, liberdade e segurança. Olha que bonito, né?
todo mundo realmente tem que ter esse direito, né? O artigo 2, todos os seres humanos podem invocar direitos e liberdades proclamados na Declaração sem distinção alguma, raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política e tal. Então, essa igualdade que a Declaração dos Direitos Humanos prega, como o artigo 7º, por exemplo, que também está na nossa Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei sem distinção e todos têm direito a igual proteção perante a lei. Bonito, né? Pois é. Pensando agora historicamente, da mesma forma que pensamos o anterior, a Declaração dos Direitos Humanos, ela tem também uma versão simplificada anterior, que foi lá durante a Revolução Francesa, iniciada em 1789. Eles publicaram uma declaração que foi conhecida como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Cuidado quando você for pesquisar, não confundir as duas, tá? Essa declaração nós estudamos o ano passado, eu pedi que vocês a pesquisassem, colocassem no caderno, eu sei que alguns de vocês têm no caderno, pode dar uma olhadinha lá também, tá? Aí vem a pergunta, quais pontos existem em comum entre a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão da França e a Universal dos Direitos Humanos publicada na ONU? Então é aquela coisa, o que permaneceu e o que modificou, né? As ideias de liberdade, por exemplo, de respeito aos mais fracos, de vida digna, trabalho, sustento, livre expressão, isso tudo permanece. As diferenças são muito poucas, né? A diferença talvez que a declaração atual, a nova, ela amplia muito mais, ela cria outros laços, ela se expande para outras questões que obviamente também não existiam na época da criação da Revolução Francesa, ok? Vamos lá? Vamos pensar um pouco agora mais no nosso tempo. Número 4, segundo dados divulgados em 2008, no relatório da Anistia Internacional, o Brasil, só um minutinho, o Brasil é um dos países que mais mata defensor de direito humano no mundo. Os números crescem a cada ano. Defensores do meio ambiente, das mulheres, dos grupos mais vulneráveis são os principais alvos. Então o Brasil não está muito bem na fita dos direitos humanos, não. O Brasil no mundo não aparece lá muito bem. O Brasil é um dos países que mais viola direitos humanos no mundo, certo? Em março, por exemplo, de 2018, a vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, foi assassinada a tiros em seu carro. Todo mundo já ouviu falar da Marielle. Todo mundo conhece o caso, se não conhece, dá uma pesquisada aí sobre o caso Marielle. E ela era uma conhecida ativista, né, que militava, que fazia ações em prol dos direitos humanos. Bom, como vemos então, os direitos humanos possuem uma longa história. Ainda hoje enfrentamos inúmeros desafios para implementar. E agora você vai pensar, pessoal. Pensar não tem jeito de pensar para você, é você que tem que pensar. Obviamente, para você pensar, você precisa conhecer. Então, não deixa de ver os textos, não deixa de assistir os vídeos. Eu indiquei alguns filmes também. Tem aqueles filmes da semana passada que se você não viu, pode ver, não tem problema, tá? É sempre bom aprender. Então, pensando no lugar onde você mora, aí no seu bairro, ou aqui na nossa cidade, no contexto em que você vive, quais direitos humanos você percebe que estão sendo desrespeitados? Pense na dignidade humana. Uma pessoa, para viver com toda a dignidade, ela no mínimo precisa de algumas coisas. No mínimo, precisa de ter uma alimentação digna, poder se alimentar adequadamente todos os dias, ou várias vezes ao dia. Ela precisa de uma moradia que seja digna, não de uma moradia que arma uma chuva e ela fica morrendo de medo da casa cair. Moradia digna. O trabalho. O trabalho é importante. As pessoas não deviam estar desempregadas. Ninguém devia ficar sem trabalho, sem ter como ganhar a sua vida. É um direito humano, é um direito seu. Está lá na declaração. A liberdade. Liberdade de escolher, liberdade de ter a religião que você quiser, liberdade de pensar da forma que você quiser e não ter que sofrer nada por isso. Claro que o direito à liberdade, à opinião, ele tem não é que ele tem um limite, mas ele tem algumas observações. O direito à liberdade de opinião, ele não pode, por exemplo, ferir o outro. Aí não é direito de opinião, aí já é agressão. Se você acha, entende, por exemplo, vamos pensar assim, difícil dar um exemplo desse que pode soar um pouco preconceito. Mas imagine uma pessoa que seja completamente diferente. Vou pensar na questão religiosa, por exemplo, que lá no Rio de Janeiro tem acontecido muito, infelizmente, né? Alguns grupos religiosos se acham, por exemplo, no direito de que o pensamento religioso deles é superior aos outros e chegam armados e quebram, por exemplo, igrejas, quebram imagens, quebram centros de religiões de matriz africana. Isso é um não direito à liberdade. Então, muitas pessoas acabam nem pensando ou nem se manifestando por medo.
Isso é uma quebra de direito humano, da liberdade de escolha de cada um, certo? Então pensa um pouquinho nisso, dá uma olhada nos artigos, pelo menos esses principais que estão aí, para a gente poder pensar um pouquinho e escrever, tá? É bem simples. Letra B. Após observar a sua realidade, convidamos você a criar. É hora de exercitar a criatividade e produzir através da arte outro mundo possível. Nossa, como seria legal um mundo diferente desse que a gente tem. Você já imaginou um mundo sem preconceito, um mundo sem fome, sem violência? Seria muito bom. Mas esse outro mundo é possível. Ele depende das nossas ações, depende de nós muito. Crie um cartaz ou uma representação artística que trate o tema dos direitos humanos. Eu queria muito que algum de vocês, pelo menos umzinho de vocês, fizesse uma música, uma poesia, cantar. Pode ser um rap, pode ser um funk, pode ser uma baladinha, pode ser um sertanejo, pode ser o que você quiser, desde que fale sobre a questão dos direitos humanos e que seja sua, tá? Nele você poderá abordar alguns dos princípios da declaração ou pensar na sua comunidade, ou em como você poderia melhorar essa realidade. Exercite sua criatividade. Se for possível, envie para os colegas, amigos e professores. Não para mim, se for possível, não. Quero que você fez, você manda para mim, tá? Se não for possível, guarde para você. Não vai guardar nada, tá? Não vai obedecer o pet, não. Você vai mandar para mim. Então, pensa aí, galera. Faz uma musiquinha, um rap, vai ficar legal. Pode fazer, se você tiver como fazer com seu colega, não vai juntar, fazer aglomeração, não, que não pode nesse tempo, não. Mas você pode, cada um grava o seu vídeo, você vai lá e edita e monta o vídeo, tá bom? Nesse sentido. Quem sabe você consegue fazer um negócio bacana e a gente divulga lá nas redes sociais da escola, tá bom? Vou ficar esperando vocês, pessoal. Então é isso. Acho que já acabou, sim. Então é isso, tá? Tem aqui alguns sites, mas eu já deixei os meus para vocês. Espero que a gente se encontre rapidinho, logo logo. Espero que você mande sua atividade para mim e nós vamos ficar aguardando mais orientações sobre o possível PET 5, tá bom? No mais, por enquanto é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.